how he thinks. You know exactly how he thinks. You two have so much in common. Masked Avengers. Quando a gente pensa no Batman, automaticamente pensa no Coringa, como Tom e Jerry, Coyote e Papaléguas, Superman e Lex Luthor. Afinal, os opostos se atraem. Mas, e quando o vilão não é tão diferente assim? Quando no fundo você até concorda com ele. Nesse vídeo eu te mostro porque o Charada não é o verdadeiro vilão de The Batman. Quando o filme inicia, de cara já ouvimos uma música, mas não qualquer música. Ao som de Ave Maria, a gente nota algo estranho. Alguém observando de longe, ofegante, enquanto um filho fantasiado luta de brincadeira com o pai, mas não um simples pai, o prefeito da cidade, que após se despedir do filho, acompanha pela TV seu debate contra uma candidata que expôs toda a sujeira de seus anos comandando Gotham. O programa de renovação falhou. A cidade está em renovação há 20 anos e olha no que deu. O crime só disparou. Homicídios e consumo de drogas atingiram níveis recordes. Tem um vigilante mascarado rondando as ruas. Peraí. E então, das sombras, surge alguém, silencioso, mascarado, esperando a hora certa de atacar. Em segundos, o prefeito cai, justo quando Ave Maria volta a tocar. Essa é a entrada do Charada. Agora vamos olhar a entrada do herói do filme, o Batman. 2 anos na noite me transformaram num animal noturno. Tem um sinal agora. Não é só um chamado, é um aviso para eles. Medo. Criminosos assustados, olhando para as sombras, fugindo, um símbolo no céu e tudo para. Mas não no metrô. Um homem é abordado por um grupo de bandidos. Tenta escapar, mas acaba levando a pior. Até que ouve um barulho, passos se aproximando, cada vez mais pesados. Na escuridão, um homem, uma máscara, um morcego parado bem na frente deles. Mas eles não se assustam. O bandido se aproxima, pergunta quem ele é e tem essa resposta. Eu sou a vingança. Essa é a entrada do Batman. 2 homens mascarados, 2 criminosos caídos, e cada um acreditando que fez justiça. Um no topo de um prédio da elite e outro no subsolo, na estação de metrô. Essas cenas serem tão parecidas não é por acaso. Há uma clara semelhança no modo de agir, na brutalidade, no propósito, mas o porquê disso ainda é um mistério, até mesmo pro Batman. Quando é chamado até a cena do crime e vê escrito na cara do prefeito, sem mais mentiras, um cartão com seu nome e um enigma para decifrar. Ele percebe que não era o único disposto a fazer algo pela cidade, mesmo que fosse perturbador, e muito além dos limites morais que o Batman conhecia. E assim que sai de lá, vendo a consequência de mais crimes em uma cidade tão cruel, ele começa a refletir se realmente faz a diferença. Queria poder dizer que eu faço a diferença, mas eu não sei. Só que algo chama ainda mais atenção nesse momento, porque ao fundo começa a tocar Something in the Way do Nirvana, e ela não tá ali à toa. A letra da música se relaciona diretamente a toda a jornada do Bruce, e tudo que a gente acompanha ao longo do filme. Debaixo da ponte, abriu um vazamento na lona, e os animais que capturei, todos se tornaram meus bichos de estimação, e eu estou vivendo de grama, e das goteiras do meu teto. Tudo bem em comer peixe, porque eles não têm nenhum sentimento. A letra nos mostra alguém vivendo em condições desesperadas, obcecado, focado apenas em capturar, punir, ignorando pessoas em situações piores, porque no fim elas não merecem ser salvas. Alguém que, mesmo em uma mansão, também não deixa de viver aprisionado. E se o Bruce era o homem debaixo da ponte, talvez existia nessa cidade um peixe que dessa vez não aceite ser devorado, porque a cada pista que o Charada dava, mais o Bruce percebia o quanto estavam uns 10 passos atrás, o quanto, na verdade, ele não sabia nada do que realmente estava acontecendo em Gotham, desde o envolvimento do prefeito, do comissário, até do promotor com a máfia, e todo o poder que um certo chefão do crime tinha sobre a cidade, a ponto do Charada, mesmo torturando o promotor, a um passo de ser explodido caso não dissesse a verdade, teve que assistir junto do Batman, o cara preferir ficar calado e
ser morto do que expor quem era o rato que comandava tudo. E apesar de não conseguir arrancar a verdade, o Charada mostrou pro público que, além de punir os corruptos, existiam pessoas ainda piores, pessoas que nem o Bruce queria acreditar. Quando Alfred se torna o novo alvo do Charada, no lugar do Bruce, depois de ir até o orfanato abandonado, ele começa a perceber que sua família talvez não fosse a mais generosa e moralista de Gotham como imaginava. A própria Martha viveu sendo internada por anos, mas não queriam que ninguém soubesse. Thomas Wayne tentou obrigar um intrépido repórter a aceitar dinheiro para ficar calado e salvar sua campanha eleitoral. Mas quando o repórter recusou, Wayne mandou matá-lo! Legado de Gotham de mentiras e assassinatos! Ainda mais quando até pessoas que ele admira dizem isso dela. O prefeito, o comissário, o promotor. Agora Thomas e Bruce Wayne, olha, no fim das contas, aquele maluco tá certo de ir atrás desses pulhas. Porque no fundo, mesmo tentando ajudar, eles não estavam imunes aos erros, principalmente ao confiar no símbolo da corrupção e destruição de toda a Gotham, Carmine Falcone, o grande chefão e verdadeiro rato. Já que no momento que ele finalmente descobre a pista do Charada, ele o confronta de vez, evita que a Selina se torne uma assassina e prende o grande bandido. O único problema é que assim que ele o leva até os holofotes, o jogo do Charada termina, e na bala ainda por cima. Mas dessa vez, ele não foge ou se esconde. Ele simplesmente se entrega, sem máscara, sem disfarce. E quando vê o Batman, abre um sorriso de quem se orgulha do próprio trabalho, ou talvez do que eles construíram juntos. Só que algo ainda parecia errado. Não fazia sentido se entregar daquela forma, por isso Batman vai até a prisão e finalmente descobre quem era o cara que esteve bem na sua frente esse tempo todo. Alguém longe de ser um simples agente do caos sem identidade, mas assim como Bruce, um órfão que passou sua vida buscando vingança. É claro que a diferença é que um cresceu isolado em uma mansão, enquanto o outro passou por todo tipo de dor que uma criança sem nada precisa suportar para continuar respirando. Você sabe o que é ser órfão? São 30 crianças no quarto. Você acorda gritando com os ratos, mordendo seus dedos. E a cada inverno um dos bebês morre porque tá frio demais. A diferença entre os dois e o peso de uma cidade tão dividida escancaram tudo aquilo que Bruce só foi perceber quando as tragédias começaram a atingir a elite. Sua busca por fazer alguma diferença nas sombras fez com que mais pessoas acreditassem que o único jeito de trazer justiça é se vingando com as próprias mãos. Porque quando você é rejeitado, esquecido e tido como parte do problema, sua única chance de não ser mais um peixe é se tornando um predador. Mesmo que para isso ele precisou enganar o maior detetive do mundo para ajudá-lo. Não é à toa que o cara possui uma legião de fãs nas redes, porque em uma cidade tão violenta e desigual, aquele que tenta se opor à elite acaba contagiando aqueles que não aguentam mais tanta mentira. O que, claro, não apaga o extremismo e a forma doentia de lidar com os problemas do Charada. Mas se você for ver que ele conseguiu acabar com os principais corruptos, que sempre foi a missão do Batman, você percebe que os dois não estão em lados tão opostos assim. E mais que isso, o Charada não se importava em saber quem era o morcego, não porque achava divertido o jogo de gato e rato como Coringa, mas porque ele entendia que a máscara era sua verdadeira face, o fruto de uma cidade destruída e a inspiração para agir através do medo. Por isso, quando o Batman entende o problema de sua mensagem, ele deixa claro que no fundo ele é só um cara querendo atenção e que jamais será lembrado, o que o irrita a um nível de começar a cantar Ave Maria. Ave Maria! O que você fez? A mesma música que é tocada no começo em outras vezes que ele aparece. Mas por quê? A verdade por trás disso está diretamente ligado ao passado dele e à morte dos pais do Bruce. Porque se você reparar bem, a música é sempre cantada como um coral. E quando Batman visita o antigo orfanato, tudo começa a fazer sentido. Mas o que é isso? Um pouco antes do discurso de Thomas Wayne sobre a renovação, um coral se apresenta. Mas não é qualquer coral.
são órfãos, o mesmo grupo do qual o Charada fazia parte. Por isso, ele diz: Eu tava lá naquele dia. No dia em que o grande Thomas Wayne anunciou a candidatura a prefeito e prometeu todas aquelas coisas. E o mais curioso é que, mesmo depois de abandonado, ele nunca esqueceu o que é implorar por ajuda, nem que fosse através da música. Só que após uma vida na miséria, naquele momento de frente para o grande símbolo de Gotham, não era ele que estava em desespero. E quando suas bombas começam a explodir por toda a cidade, causando medo, morte e uma destruição em massa, é ali que o Batman finalmente entende que, para salvar as pessoas, você precisa primeiro fazer elas acreditarem, porque um grande herói não se esconde. Ele ilumina, ele guia as pessoas a escolherem o certo. Ele não cria pânico entre os bandidos, ele cria esperança em quem ainda acredita no bem. Ele enfrenta o sistema fazendo parte dele, porque atitudes loucas como essas podem não justificar o caos, mas ajudam a lembrar quem nunca deve ser esquecido. Diferente do Coringa, que destruiu uma cidade inteira só pra provar que todos eram iguais a ele. Isso eu explico melhor nesse vídeo aí na tela.